E aí, Padre Silvano, vamos continuar o nosso bate-papo, vamos usar uma linguagem mais popular, nossa conversa franca, a nossa conversa mais ou menos histórica, intelectual e religiosa. Gostaram dos meus adjetivos aí, gente? Padre, vamos falar sério agora. Eu gosto sempre de fazer uma descontração. A Igreja Católica, através da história, sempre deu muita importância a essa relação material e espiritual. Não digo matéria como dinheiro, como riqueza, mas o ambiente, o meio, a própria arte. É verdade isso, Padre? Concorda? Concordo plenamente. Inclusive, nos primeiros séculos, principalmente até o ano 313, quando houve a perseguição do Império Romano contra a Igreja se reunia nas catacumbas. Mas quando a gente visita as catacumbas, nós vamos encontrar muitas obras de arte, seja esculturas do Cristo Bom Pastor, pinturas de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Pode interromper um pouquinho para o povo ficar bem esclarecido. O que eram as catacumbas? Muita gente não sabe. Fala para nós aí. Então, as catacumbas eram cemitérios do início da Igreja, da era cristã. Na Itália, ou melhor, no Império Romano, o cemitério é o lugar mais sagrado. Tanto que ainda hoje, se um fugitivo da polícia ele adentra dentro do cemitério, ele não pode ser preso. Então a polícia vai fazer um cerco, vai esperar carinhosamente, né, ele sair do cemitério para poder ser preso. Ó, pessoal, aqui não está valendo isso, hein? Malandragem. No Brasil não acontece isso. Mas é um campo santo, lugar sagrado, tanto que se alguém, ainda hoje no Brasil, ele estraga uma sepultura, se chama profanação de túmulo, né, que é um crime hediondo. Então, as pessoas tiveram a ideia de fazer suas reuniões, suas celebrações no cemitério. E as catacumbas são cemitérios subterrâneos. Eles foram cavando ali ao longo da Via Ápia, galerias que hoje ultrapassam 20 quilômetros de extensão. E, claro, um emaranhado como por dentro de um formigueiro. E quando a gente vai caminhando dentro dessas catacumbas, nós encontramos capelas de 10 metros, 20 metros quadrados, normalmente de forma arredondada, devido a serem subterrâneas. E vamos encontrar muitas pinturas, muitos afrescos, inclusive muitas obras de arte também colocadas na entrada das sepulturas, né? Porque a arte cristã, ela manifesta também uma espiritualidade, especialmente quando nós olhamos no Oriente, né, com os seus ícones, no qual o iconógrafo ele faz um retiro espiritual, ele reza, ele se inspira na Bíblia, e quando ele se sente pronto, aí ele vai pintar um ícone, seja de Jesus, seja dos santos, porque ele não está representando uma realidade terrena, mas representando algo transcendental, algo espiritual. Então as obras de arte, as próprias construções de igreja, depois que vem a liberdade cristã, com o Edito de Milão, de Constantino, no ano 313, então já começa a construir as primeiras igrejas em Roma, a São João do Latrão, que é talvez a primeira, depois vão sendo feitas outras, e elas vão enchendo-se de artes. Aliás, uma curiosidade, porque muitas pessoas dizem, a Igreja Católica é muito rica, o Vaticano, o Papa tem milhares de fortuna, milhões de dólares em fortuna. Hoje, quando um artista ele quer se apresentar, ele coloca um cartãozinho de visita. Na época, como alguém ia ser conhecido. Então, naturalmente, ele iria fazer uma obra de arte gratuitamente e faria a melhor obra de arte possível. E quando ele ia se apresentar para uma pessoa rica, ele dizia, vá visita tal igreja e veja a obra que eu deixei lá. Seja um altar, um retábulo, uma escultura, seja uma pintura, um afresco, assim por diante. Então, ao longo de 2000 anos, imagine quanto patrimônio, quanta arte, quanta cultura que a igreja foi acumulando, por assim dizer. E hoje não é patrimônio mais da igreja. Tanto que tudo que existe, por exemplo, lá no Vaticano, é tombado como patrimônio histórico, artístico, espiritual da humanidade pela Unesco. Então o Papa não pode se desfazer nem no cálice, nada que tenha ouro, porque pertence para a humanidade. E veja bem, né? Veja pessoal, se não fosse essa tradição da igreja, nós não teríamos perdido muita coisa na história da arte e na arte do ser humano. Como você perdeu nas outras culturas, nas outras civilizações, na antiga Grécia, no antigo Egito, na própria antiga China, perdeu-se. E a igreja
soube, de alguma maneira, com o objetivo, talvez pela espiritualidade, para evocar através das pinturas, das imagens, a vida dos santos, a vida religiosa. Esse foi o objetivo principal, não foi, padre? Exatamente. Inclusive, respondendo às críticas que muitas vezes as pessoas, por ignorância, fazem, vamos supor que hoje o Papa dispusesse de todos esses bens e vendesse todo o patrimônio que tem no Vaticano. Poderia, talvez, suprir a fome de uma Etiópia durante vários meses, mas esse dinheiro iria acabar e a Etiópia continuaria passando fome. Só que as pessoas que vão nascer daqui 30, daqui 100, daqui 500 anos, não teriam a possibilidade de conhecer a cultura, conhecer essas obras de arte, conhecer todo esse patrimônio, que na verdade é um legado da cultura cristã para nós que vivemos no século XXI e para aqueles que com certeza vão nascer nos próximos séculos. Né? Ô padre, agora ainda falando dentro dessa importância dessas obras com o patrimônio histórico, a nossa catedral aqui realmente olha, não sou eu que vou dizer, o padre certamente vai conversar com vocês sobre isso também, que nós já falamos em off, é um patrimônio histórico importantíssimo, não só local, não só regional, mas até nacional, pelo seu estilo. É uma das poucas igrejas que tem o estilo muito fiel ao estilo gótico. Isso. O neogótico. Na verdade, é neogótico. Neogótico. Né? Nós pegamos, por exemplo, a Catedral Notre Dame, a Catedral de Milão, são góticas, né? E a nossa, o estilo neogótico, ele é mais claro, ele é mais vivo, ele é mais sóbrio. Então, a nossa Igreja Catedral de União da Vitória, a Catedral de Curitiba, Catedral de Porto Alegre, assim que eu me lembro no momento, São Paulo. A de Porto Alegre, não, de São Paulo, a Catedral da Sé. Catedral da Sé, isso. Então são 3, talvez chegue a 5 número de igrejas neogóticas em todo o sul do Brasil, ou talvez em toda a região sudeste e sul do Brasil, né? Vou interromper você, para enfatizar a importância do trabalho desse moço na conservação desse patrimônio. São 4, 5 igrejas no Brasil. No Brasil e, consequentemente, raríssimas na América do Sul, minha gente, e até no mundo. Pode continuar, mas isso é verdade ou não é? Sim, com certeza, né? E essa nossa igreja, ela tem uma história única, né? Porque pelo fato daqui ter acontecido a Guerra do Contestado, aqui muito sangue foi derramado, por aqui também passou a Revolução Federalista, né? Quando subiu um exército do Sul que vai parar ali, ser impedido ali na Lapa, né? Em 1893. Então essas tropas passaram por aqui, né? Então nosso solo ele é banhado de sangue, de sofrimento de um povo e também de um descaso do governo, porque na época da Guerra do Contestado, do conflito, o povo daqui foi abandonado. Nem o Paraná, nem Santa Catarina cuidavam. Até que finalmente... entre nós, ainda não está muito bem cuidado. A nossa região sul do Paraná e a região norte da Catarina, Paraná já está começando a modificar a atitude com relação, mas Santa Catarina, o pessoal diz que o Planalto Norte Catarinense é o nordeste de Santa Catarina. Nordeste no sentido não geográfico, socioeconômico, né, padre? Isso é resultado e é consequência daquela época. Sim. História sempre tem as suas consequências. Continua, padre? Isso. Vou deixar você falar mais. Né? Tá bom. O velho provérbio diz: um povo sem passado é um povo sem futuro, né? Então a história, ela conta quem nós somos. Nós somos o produto de uma história. José Ortega Gasset, um grande historiador, grande filósofo, historicista, ele era espanhol, mas ele viveu toda a vida na Alemanha, em Marburg. Ele dizia: quem sou eu? Eu sou eu e minhas circunstâncias, eu sou eu e minhas circunstâncias. Ou seja, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu possuo é fruto do meu passado, é fruto da minha história, é fruto dos meus antepassados, dos ancestrais, dos pioneiros que fizeram a história. Se não fosse assim, seríamos apenas um ser vivo. Não é? Seríamos um animal, né? Perdidos. Racional, mas... O animal não tem história, né? Não tem história. Não tem. Pode continuar, deixa eu falar mais um pouco. Tá bom. E dentro dessa cultura, dentro dessa história, com certeza entra muito forte, especialmente na nossa região, a espiritualidade e a fé. Tanto que o monge João Maria, ele arrebanhava centenas de pessoas ao seu redor, tanto que ainda hoje, onde ele passou, deixou o pocinho dele, o pocinho é venerado como água santa, como uma água que gera vida, que gera esperança, né? E claro que o cristianismo, especialmente o catolicismo, que é muito forte aí na nossa região, nos deixa esse legado bonito, né? Com tantas e tantas igrejas. Nós temos a nossa igreja catedral, que é neogótica,
Nós temos tantas igrejas lindas, né, do rito greco-católico, que nós chamamos as igrejas ucranianas, muitas ainda foram preservadas, como no nosso interior do União da Vitória, ou a igreja lá de Antônio Olinto, a igreja de Serra do Tigre, ali no interior de Malé. Nós temos a igreja São José da Água Branca, no interior de São Mateus do Sul, que são um patrimônio muito grande para a nossa região. E até a gente já pode prever um futuro muito próximo, um turismo religioso. Exatamente. Isso vai movimentar hotéis, vai movimentar a rede de mercado, a rede de alimentação, esse turismo de religioso nosso, esse patrimônio histórico religioso, tanto em Porto União como em União da Vitória, gente, é riquíssimo e é muito raro. Padre, nossa conversa está muito, muito interessante, muito produtiva, mas nós vamos precisar concluir, porque o tempo na televisão é bastante rigoroso. O tempo é mais curto que coice de porco, né? É isso mesmo. Aliás, você tem uma filosofia aí interiorana. Meus amigos, nós vamos conversar com esse moço aqui a respeito dos seus provérbios, das suas... Né? Essa eu gostei, mais curto do que coice de porco. Então, você vai fazer as suas despedidas para os meus amigos, a sua mensagem, mais curto que um coice de leitão. Então eu quero desejar a vocês, telespectadores, um ano muito abençoado, e tanto para nós de União da Vitória, como para quem de Porto União, um ano histórico. 100 anos de Porto União, 100 anos da nossa Igreja Catedral, 100 anos da Prefeitura, 100 anos do Colégio Serapião, 100 anos da Praça Coronel Amazonas. Então, que Deus continue abençoando, iluminando a todos e que a gente consiga criar essa consciência de preservar mais a nossa história e o nosso patrimônio. Obrigado, Padre Silvano. Foi muito importante a sua participação nessa nossa conversa. E eu quero só deixar um lembrete que nós vamos fazer algumas reestruturações, algumas modificações no programa Conversa Franca a partir da semana que vem. Vocês vão ficar sabendo até através do nosso jornal, pessoal. Um abraço, tá?